Salve, muito boa noite. É de política que falamos aqui no Frente a Frente e você já sabe, a política é muito importante na sua vida. Decide o valor do seu aluguel, da sua casa, da sua vida e a educação dos seus filhos. Por isso que é preciso, sim, acompanhar a política. E nós hoje aqui no Frente a Frente estamos com o senador Álvaro Dias, que tem um trabalho político muito intenso e longo, foi vereador, foi governador do Paraná, foi deputado federal, senador, foi líder do PSDB e agora está no Podemos, um partido novo. Ele é o líder do partido no Senado Federal e fazendo a criação desse novo partido. Eu vou direto aqui para as perguntas que vocês fazem aqui ao programa. Muito obrigado, são várias perguntas. O que a gente não fizer aqui no programa, nós entregaremos ao senador Álvaro Dias para que ele possa responder. Então, de Foz do Iguaçu vem a pergunta... Vem a pergunta aqui ele dizendo aqui, eu fico até constrangido, diz que é um grande admirador de José Maria Trindade, obrigado, e da Denise Rotenburg também. E a pergunta, senador Álvaro Dias, é sobre as reformas. Ele quer saber o que o senhor pensa aí da reforma da Previdência e Trabalhista, e se é possível construí-las sem que haja perdas para o trabalhador. Como? Ele quer saber. Então, é uma pergunta... Do Carmo, que vem de Foz do Iguaçu, né? Uma região que o senhor conhece muito bem, né? Opa, Carmo, obrigado aí pela pergunta e um abraço a Foz do Iguaçu, né? Meus amigos de Foz do Iguaçu. É a sua base lá, né? Também, mais de 80% dos votos lá na última eleição, né? Então, sou muito grato. Olha, as reformas são importantes. Eu disse há pouco que o Brasil é uma nação à espera de reformas. E todas elas são importantes, a reforma política, a reforma do sistema federativo, a reforma da Previdência, sim, a reforma tributária, a reforma trabalhista. Por que eu falo reforma trabalhista? Porque a que se fez já a ação de inconstitucionalidade por parte do Procurador-Geral da República. E o próprio presidente Temer já está encaminhando medida provisória para alterar a reforma que ele próprio encaminhou ao Congresso. Uma reforma... E que o Congresso aprovou sabendo que seria alterado. Exatamente. E alguns, um acordo louco, embora eu pessoalmente, que sou favorabilíssimo a uma reforma trabalhista, modernizadora, acabei votando contra em função da forma. Eu não quis assumir esse compromisso com o fracasso, né? Porque uma reforma, ela tem que ser feita para eliminar conflitos e não para estimular conflitos, né? Então eu acho necessária a reforma trabalhista e certamente o próximo presidente da República vai ter que fazer a reforma da reforma. E nós teremos, sim, reforma da Previdência, sou favorável, mas é preciso negociar essa reforma, negociar republicanamente, não é? Com os interessados, os lados interessados. Agora, fica difícil para um presidente sem credibilidade, né? A popularidade lá no fundo do poço, impopular como ninguém, e, obviamente, um presidente denunciado pelo Procurador-Geral da República, o primeiro na história do país, não consegue se comunicar mais com a sociedade, ninguém acredita na sua palavra, fica difícil convencer as pessoas de que a sua proposta de reforma é ideal. Por isso, olha, e depois o seguinte, como é que o cidadão vai aceitar a subtração dos seus direitos se ele vê que a JBS não paga a Previdência Social, os bancos, vários bancos não pagam, o governo não consignou nem mesmo a dívida da JBS, apesar de liberar bilhões de reais, não provisionou o correspondente à dívida quando liberou bilhões de reais a JBS para o enriquecimento dos Batista. Portanto, fica difícil, né, trabalhar uma reforma da Previdência nesse cenário. Agora, senador, desde 94, na campanha do Fernando Henrique, que a gente ouve falar que o país necessita de reformas. Aliás, desde o governo Sarney, no período da Constituinte, a gente ouve falar nisso. E até hoje, vem a passos de tartaruga. A impressão que a gente tem que o país não quer mexer com isso, porque cada vez quando começa a amadurecer essa ideia, vem uma eleição, ou vem um impeachment, ou vem um presidente que não tem popularidade para isso, não tem... Né? Como é que faz, então? Algumas que quem chega fala, peraí que tem um ano para eu ajeitar a casa. Exato. Aí algumas reformas ocorreram.
A grande reforma realizada, vamos dar mérito aqui agora ao presidente Fernando Henrique e ao presidente Itamar Franco, foi a reforma econômica com o Plano Real. Esta sim mudou a cultura da administração pública brasileira e mudou o cenário da economia nacional. Você fala da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal veio depois, né? no bojo do Plano Real. Mesmo, né? O Plano Real foi a grande mudança. O fim da inflação também a lei de já foi um controle responsabilidade bom, fiscal, né? Eu fui, inclusive, relator. Foi com o Plano Real. Eu fui relator da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu já estava na oposição ao governo Fernando Henrique e disse, olha, eu sou da oposição, me permitam relatar esse projeto, que é importante, que eu trabalho em uma semana e apresento o parecer favorável, porque haverá uma pressão grande, principalmente de prefeitos e tal, mas eu, como opositor, vou defender, neste caso, o governo e a sua proposta de lei de responsabilidade fiscal, que foi essencial para o país. O rombo seria muito maior, não fosse a lei Ela já está precisando de reforma, fiscal. de uma mudança? Na verdade, foram abrindo algumas brechas aí que a enfraqueceram. Que precisa fechar, né? Eu acho que tem que ser rigor absoluto. Eu disse aqui sobre um dos maiores controles que eu acredito que aconteceram, foi o fim da inflação, porque antes da inflação não havia como controlar. Ninguém tinha noção. No meu tempo de governador, era impossível planejar para a semana seguinte. E nem cobrar. A inflação engolia. E nem cobrar acertos anteriores. Você tinha que aplicar o gatilho salarial, o reajuste salarial mensal para os servidores públicos. Né? Era um inferno. Exigia muito mais competência, né, do que hoje. Mas, de qualquer forma, algumas reformas aconteceram, reforma do Poder Judiciário, por exemplo, mas a realidade social é tão dinâmica reforma tributária, que nós temos que acompanhar o dinamismo da realidade social. Determinadas reformas já estão superadas, são obsoletas, há necessidade de novos avanços, né? E, sobretudo, uma ruptura em relação a esse sistema. Por isso que eu digo que é uma espécie de refundação da República o que se exige. O Pedro Souza, lá de Carmópolis, Minas Gerais, obrigado, Pedro, ele diz, senador Álvaro Dias, sou Pedro Souza, sonho com o futuro aos jovens da nação, sou jovem e quero essa interação política. E aí ele faz a pergunta aí se o Podemos possui um plano especial aí para os jovens, para essa integração. Quer dizer, existe esse algo? Aliás, eu sei que os senhores estão muito ali apoiados pelos esportistas, né? Também. Nós estamos preparando, como é que é o nome? É João? Pedro. Carmópolis. Pedro de Carmópolis. Nós estamos ainda preparando o nosso programa partidário. Então, eu próprio elaborei lá um esboço, tentando fazer algo um pouco diferente do que é tradicional em matéria de programa partidário, que ninguém lê. Então, eu preciso fazer um programa mais enxuto, uma síntese, as questões macro, sem detalhar demais, para facilitar, inclusive, o entendimento através da leitura. Porque muitos se filiam aos partidos e não conhecem o programa. Quem são os economistas que estão ajudando o Podemos nessa elaboração? Nós estamos agora investigando nomes, né, para que possam ajudar. Na fase inicial, a deputada Renata Abreu contou com consultores que vieram até de fora, que participaram da formatação dos partidos na Europa e que tiveram experiência lá. Foram consultores no momento dela idealizar o Podemos, que nós estamos agora tentando construir. Agora, o programa partidário é um esboço que nós estamos preparando para colocar na internet, a fim de que a população possa participar da sua elaboração. É isso que o partido deseja implementar de novo, consulta popular permanente, a começar pelo programa partidário. Em relação aos jovens, né, eu acho que aí nós voltamos àquela questão batida da educação, né? E eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado, o relatório definitivo. Nós apresentamos mais de 100 emendas à proposta que chegou da Câmara dos Deputados. A metade foi aprovada e as especiais, as mais importantes, a meu ver, não foram aprovadas. Aquelas que diziam respeito à responsabilização, uma espécie de lei de responsabilidade educacional. Agora, eu sei que há lá na Câmara uma proposta que está na comissão sendo debatida, inclusive o relator é do Podemos,
é o deputado João Bacelar, da Bahia, é o relator desse projeto. Mas eu creio que é fundamental aprovar uma lei de responsabilidade educacional. Porque no Brasil é assim, se você não responsabiliza o agente público pelo cumprimento da meta, ele a esquece. É assim está acontecendo com o Plano Nacional de Educação. Foi um plano positivo. Se ele fosse executado, certamente daríamos um salto em matéria de educação no Brasil, como, por exemplo, fixar o percentual do PIB para gastos com educação, inicialmente 7%, chegando a 10%. Os professores sendo premiados com a sua valorização, não só no quesito formação, mas, sobretudo, na questão salarial, né? Equiparando o salário dos professores a profissionais com cursos do mesmo nível, né? Então, engenheiro, advogado, médico, enfim, elevando, portanto, a condição salarial dos professores. Mas isso tudo ficou no papel. Na verdade, se tornou um plano de intenções, né? Uma espécie de programa de campanha eleitoral para não ser cumprido. Né? O Ronald de Barbacena, senador, lá em Minas Gerais, ele pergunta aqui sobre a aprovação da meta, se a nova meta não for aprovada, né? Já que a gente está falando... Olha, essa meta será aprovada, né? Porque pois a maioria simples... eu imagino que será aprovada. Maioria simples, né? Não tem problema. Já tem gente falando que o governo não vai cumprir essa meta. Mas eu não sei se não foi votado agora à noite. Já está nesse momento no plenário, né? Possivelmente pode estar sendo votado. Né? Eu estou aqui, mas certamente... Tem muita gente dizendo que o governo não cumpre esta meta de 159 bilhões. É possível. A arrecadação caiu e as despesas aumentaram. Exatamente. Agora, a questão crucial é a dívida pública. Eu não vejo o governo trazer alguma alternativa ou pelo menos promover o debate sobre uma melhor administração da dívida pública brasileira. Ela hoje alcança 75% do produto interno bruto. Passou de 4 trilhões já há um bom tempo. E neste ano o governo vai gastar 1,722 bilhões de reais com juros, serviços e encargos da dívida pública. É verdade que uma parte ele obtém com o lançamento de títulos no mercado. Então, a aquisição desses títulos pelos bancos resulta em receita no orçamento. Imediato. Mas é evidente que essa receita se torna um aumento de dívida. E aumento então, a despesa anula a receita. Isso significa que 52% do orçamento é destinado à dívida pública. Serviço da dívida. É evidente que outros países também são endividados, mas se nós considerarmos o que gastam para a administração da dívida, como a Alemanha, por exemplo, gasta menos da metade do que nós gastamos proporcionalmente, né, para a rolagem da nossa dívida. Eu pedi uma auditoria. O Senado aprovou o requerimento, foi para o Tribunal de Contas, uma auditoria da dívida exatamente para obter detalhes sobre a dívida, de onde ela vem, como foi contraída, para onde foram os recursos, quem está ganhando com essa dívida. É claro, nós sabemos que são os bancos, né? E talvez por isso o sistema financeiro não se preocupa muito com a dívida, que é uma fonte de renda inesgotável para o sistema financeiro, e quem representa o sistema financeiro também não debate uma alternativa moderna, eficiente para a administração dessa dívida, com o objetivo de reduzir o seu peso sobre a economia do país. Eu não sei como o governo pode considerar hipótese de redução desse déficit sem administrar melhor essa dívida. O Luiz Rogério do Mato Grosso, obrigado, Luiz Rogério. Ele diz aqui, parabeniza o programa, diz que está muito bom, obrigado. E ele quer saber, senador, gostaria de saber como faço para começar este novo partido em nosso município e tal. Pois não. Querendo no Mato Grosso, da sigla lá. No Mato Grosso nós temos 2 filiados ilustres, né, que estão colaborando conosco, que é o senador José Medeiros, que se filiou recentemente, e o ex-senador... 2 semanas, né? E o ex-senador Antero Paes de Barros.
São duas lideranças de expressão no Mato Que Grosso. foi do PSDB, né? Exato. E vão o Podemos vai dar autonomia para os líderes regionais. Exato, eles terão autonomia e nós já estamos sabendo de muitos interessados, inclusive de prestígio, gente de fora da política. Ronaldinho que deseja Gaúcho vai se filiar ao colaborar. Podemos? Bom, aí eu não sei se é verdade. Eu sou franco, nós não convidamos. Houve uma especulação e não sei se tem fundo de verdade disso. E prefiro não. Mas o Romário, o o Marcelinho. Nós temos o Romário filiado, o Bebeto vai se filiar, é deputado estadual, e o Marcelinho Carioca. Ou seja, Se então você- vem aí a vira uma bancada, seleção de a futebol, bancada da né? bola daqui a pouco. Né? Virou uma seleção de futebol. Não, eu acho isso positivo pelo claro, seguinte, porque são pessoas... futebol no Brasil é tão... Por exemplo, o Romário, né? O Romário teve uma origem humilde, se tornou um ídolo nos campos de futebol, ascendeu socialmente e quer deixar um legado social. Então vem para a atividade pública com a intenção de retribuir, de devolver um pouco do que recebeu dessa gente, que são multidões, né? E sempre multidões de pessoas humildes. Eu acho que isso é o Marcelinho Carioca da mesma forma. Eles adquiriram uma consciência social e querem deixar um legado social, prestar serviços à comunidade, especialmente nessa área social. Por falar em Eu ouvi o discurso do Marcelinho Carioca, por exemplo, aqui no lançamento do Podemos, e fiquei impressionado. Ele diz coisa com coisa. Não é? Ele está terminando agora um curso de jornalismo. Então, essas pessoas que estão fora da política, nesse momento em que a política está no chão, desacreditada pela maioria, essas pessoas são bem-vindas. Trazem uma nova energia aí, né, para somar. E que sejam julgadas depois em função do seu desempenho, mas nós não podemos pré-julgar simplesmente porque alguém foi jogador de futebol, não é? Nós não podemos antecipadamente julgar como uma pessoa despreparada para o exercício da atividade pública. Nós estamos verificando que alguns são bem-sucedidos, têm um bom desempenho. É o caso do Romário, senador, por exemplo. a gente, eu e o Zé Maria, o senhor também, que está na política há tanto tempo, a gente acompanha, né, como telespectador ali no Congresso há pelo menos 30 anos, a gente vê tanta gente que chega no maior interesse pela política, quero participar, a pessoa chega na maior empolgação. Aí, a hora que entra ali, já ou se perde, ou então fala, pô, o que eu estou fazendo aqui? Nada consegue ir para frente. E eu queria voltar um pouquinho nessa questão da dívida. Com uma dívida tão alta, com um país com um déficit tão alto, prevê-se aí mais de já está em 159 bilhões e dificilmente vai baixar disso num período, né, num curto espaço de tempo. Como é que a pessoa entra, quer prestar serviços, melhorar o serviço público, mas como prestar serviço se tem um buraco desse tamanho que precisa fechar? Há poucos dias eu conversei Amanhã o orçamento está chegando, né, no Congresso. Conversei com um economista muito experiente, como ele não me autorizou, não vou citar o nome, mas trabalhou na escola do Delfim, depois em outras escolas, com muita experiência, e ele me animou. Ele disse que é possível, sim, reduzir as taxas de juros, por exemplo, que não reduzem por falta de coragem, mas é possível, que é possível alongar essa dívida desde que o presidente da República tenha credibilidade e possa chamar os credores e renegociar alongando a dívida para reduzir o impacto dela a curto prazo sobre a economia. Ele me diz, olha, é possível sim fazer o país crescer a 4% rapidamente, não é? Sem grandes sacrifícios. O sacrifício existe, mas essas reformas são inevitáveis. Eu, por exemplo, não considero possível alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com as potencialidades do Brasil se nós teimarmos em manter esse sistema corrupto, que é a usina dos escândalos de corrupção e é a matriz dos governos incompetentes. Esse sistema limita a capacidade do Estado brasileiro de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, geração de emprego, enfim, desenvolvimento. É preciso, num primeiro momento, de forma urgente, né, substituir esse sistema. Bom, senador, infelizmente nosso tempo acabou. O Zé Maria está com uma série de perguntas ali, mas nós vamos repassar para o senhor, para que o senhor respondo possa numa comunicação direta pela página do Facebook. Perfeito. Já
na primeira oportunidade eu faço isso, ao vivo. E muito obrigada, queria agradecer muito a sua participação aqui e já deixar um convite para o senhor voltar no ano que vem. Muito obrigado. Sendo ou não sendo candidato? Voltarei com prazer. Voltarei com prazer. Boa sorte para o seu Podemos, Não fale isso para o presidente do partido, não sendo, porque ontem foi incisiva, não tem recuo, o partido não admite recuo e você terá que ser candidato. Olha, então já temos aqui Denise, eu queria agradecer aqui a participação de todos, foram muitas perguntas aqui, a Ana Maria querendo que o senhor, daqui de Brasília, convite o Regufe, o Pedro lá de Carmópolis, também Eduardo, da cidade de Itapetininga de São Paulo, o Renildo, daqui de Brasília, o Lucas de Rio Verde, o Francisco Avelar, daqui da cidade ocidental, que fica aqui perto de Brasília. Enfim, são várias perguntas. Eu queria agradecer muito a participação aqui e o apoio que o Frente a Frente tem recebido. Muito boa noite, obrigado. É isso. E a você que assistiu o nosso programa, uma boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida e até a próxima quarta-feira.